Boa tarde! Estamos nós aqui de novo com o programa Extravasa, diretamente aqui da TV Mais Brasil, dos estúdios da TV Mais Brasil. Sintonize a gente aí, ó, canal 110 Varzanet, estamos na Pixel, estamos em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, vem com a gente. Hoje o programa tá super especial, o programa tá, como diz, bem maneiro, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo muito, um assunto que eu acho que todo mundo ama, é um assunto que move a vida da gente, é um assunto que faz a gente levantar da cama. Vamos falar de fé. Diretamente aqui dos estúdios da TV Mais Brasil, hoje o meu convidado, eu tenho muita honra, muita gratidão de poder receber esse convidado hoje aqui no programa Extravasa. Já há algum tempinho que eu estou tentando também, vamos ver, né? A gente vai tentando até que a gente consegue. E hoje eu quero dar muitas boas-vindas e agradecer ao pastor Marcos. Obrigado, Sil. Boa pela tarde. presença aqui com a gente, né? Aqui na TV Mais, no programa Extravasa, né, pastor? Prazer estar com vocês aqui, uma honra receber esse convite e estar com vocês aqui nessa tarde para esse bate-papo. Pois é, gente, o pastor Marcos, ele é um dirigente, né, pastor? Pastor, é um dirigente, assim, né? É um líder espiritual. Isso. Pode ser um líder espiritual, pastor Marcos, e ele hoje congrega, né, pastor? Me corrija se eu falo alguma coisa errada, hein? Pode deixar. É isso mesmo, congrega? Congrega. Congrega hoje na Lagoinha, Jundiaí, que por sinal é fantástica, gente. Convido você que está aí do outro lado, você que queira ter uma noite de paz, você que queira ouvir louvor, você que queira ouvir falar de Jesus. Conheça a Lagoinha, gente. Eu sempre quando eu posso, tá aí o endereço da Lagoinha. E o pastor hoje veio conversar com a gente um pouquinho para explicar para a gente o que é a fé, né, pastor? Vamos tentar bater um papo sobre isso aí. Vamos falar da fé. Pastor Marcos, eu volto a falar, né? Gratidão, eu sei que a sua agenda também é meia tumultuada, né, pastor? Eu sei que a sua agenda é meia complicada e hoje o senhor tirou um tempinho, né, para vir bater um papo com a gente, para explicar para nós como surgiu a Lagoinha. Aí eu quero fazer um monte de pergunta, né, pastor? Vamos lá. Como que foi, assim? Porque hoje a gente não pode dizer que a fé tá na moda, existe essa palavra? A gente pode estar falando que hoje a fé está na moda? Não. Eu acho que não. Eu acho que a fé na moda, eu não diria. O que eu diria hoje... Me corrija, pastor, por favor. Não, tranquilo. O que eu diria hoje é que a espiritualidade está na moda. A fé, ela é algo mais pragmático, ela é mais fechado, né? Agora, a espiritualidade está em alta, né? Então, as pessoas desejam um contato com Deus, uma intimidade com Deus, uma espiritualidade elevada. Eu acho que isso está em alta, sim. E hoje é importante, né? Hoje a busca acho que está mais, né, pastor? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Sim. Estamos, né, pastor? Estamos vivendo dias difíceis. Na verdade, biblicamente falando, né, eu vou falar a partir daquilo que nós cremos, né, como igreja. O mundo hoje ele está entrando em colapso, né? Então as pessoas elas estão buscando algo para que nesse momento de colapso elas tenham um norte, uma direção. Por isso que a espiritualidade está em alta. Mas a fé ela precisa ser melhor entendida, melhor compreendida. Melhor trabalhada, é isso ou não? Melhor entendida, compreendida. Melhor compreendida. E assim, a gente, né, o pastor chegou aqui, a gente até o diretor falou, olha, ele nas fotos parece que é mais... Eu também me surpreendi, né? Se bem que eu não vou muito, mas de vez em quando eu tô indo no culto. E sempre vejo lá, né, vou falar você, né? Pode falar você. Vou falar você porque, ai, Senhor, dá um peso, né, gente? E é um menino jovem, como eu falo, né? E como que foi essa... eu não sei como é a palavra, mas como que inspirou você? A sua família já vem no berço ou não? Olha, na verdade assim, eu sou nascido num lar cristão, né? A minha bisavó é uma missionária que chegou no Brasil há muitos anos atrás, né? E ela chegou na região de Pirajuí, aqui no estado de São Paulo. E lá plantou uma igreja e a partir desta igreja
a minha família foi participando. Então, minha bisavó, o meu avô, o meu pai, e chegou até a mim. Mas eu digo o seguinte, né, que nascer num lar cristão não te torna um cristão, né? A individualidade, a escolha individual que é muito importante. Então, nascer num lar cristão, claro que é um privilégio, porque você está em contato com a palavra de Deus, mas depois, quando você cresce, você toma a sua própria decisão acerca da fé. Nossa, muito interessante isso. E hoje, pastor, a gente vê que as pessoas estão buscando mais. Buscando mais, eu vou falar, buscando mais a religião ou buscando mais a Deus? Buscando mais a Deus, né? Hoje. Eu acredito que não. As pessoas estão numa busca por uma religião. Como eu disse, eles estão numa busca elevada pela espiritualidade. Sim. As pessoas elas estão um pouco perdidas e esse rumo que elas precisam, elas vão atrás de uma religião para a partir daí entender um pouco mais acerca da espiritualidade e a partir daí tomar a decisão sobre a fé ou não. A fé, ela tem um destino, né? Todo ser humano ele nasce com uma fé, que se chama fé natural. Então, quando eu nasci, eu tinha, por exemplo, uma fé que meu pai ele seria responsável por mim. Então, é como uma criança que está num lugar alto e o pai fala assim, se joga. E a criança se joga crendo que o pai vai segurar. Isso é a fé natural. Existe a fé sobrenatural, que é aquela que você é conduzido a crer em algo. E aí que se difere as religiões. Mas nós, como cristãos, nós cremos em Deus. Pastor, e hoje, né, eu volto a falar, o senhor está lá congrega na Lagoinha, você já chegou na Lagoinha ou vem um processo? Porque você é jovem, né? Sou jovem. É um menino, né, gente? Tenho 40, vou fazer 41 anos. Tenho então, 40 é um menino, anos. né? Jovem. Eu nasci na igreja presbiteriana, aqui no Brasil, igreja presbiteriana independente, e fui até os 21 anos, 22 anos. E a partir daí, então, eu comecei no ministério pastoral, com 22 anos, com uma igreja interdenominacional. Ela não tinha uma denominação, é uma igreja própria. Nós iniciamos essa igreja, né? E fiquei com essa igreja durante 13 anos. E aí depois eu recebi um convite para ajudar na plantação da Igreja Batista da Lagoinha, aqui no estado de São Paulo. A Igreja Batista da Lagoinha nasceu em Belo Horizonte, chama Lagoinha porque é no bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu queria saber também por quê, né? E o símbolo dela, né? Todo mundo pergunta o que significa aquilo. Tem gente que acredita que é um crucifixo de ponta cabeça, não. É o símbolo de uma pomba descendo. Ah, sim! Descrito no batismo de Jesus, quando vê, né, o Espírito Santo de maneira corpórea como uma pomba descendo sobre Jesus. Então a pomba representa isso. E ela tem 65 anos, né? E aí em 2016 começou um projeto de expansão. Ela saiu de Belo Horizonte, começou a plantar igrejas. Ela começou em Belo Horizonte, que foi com o pastor Márcio. Com o pastor José Luiz do Rego. Ah, tá. Aí depois de alguns anos o pastor Márcio Valadão assumiu. Então o pastor Márcio ficou até esse ano, onde ele se aposentou esse ano. E você... me fala um pouquinho, essa foto linda. Essa é o pastor Márcio. E aqui é minha esposa, linda, a Juliana. Né? É até importante falar que eu não falei, né? Eu tenho 40 anos, sou casado com a Juliana. Tem uma família linda, né? Estou casado com ela há 17 anos, completo esse ano. E no todo... E essa é a sua linda família, essa sua abençoada é minha família. família. Linda. São lindas mesmo, minhas viu? Meninas maravilhosas, a Tainá, cabelo azul ali, tem 14 anos. E a Manuzinha, a pequenininha com 11, é minhas filhas Quero lindas. que a pastora também, quero estender o convite para ela vir até aqui. A Ju, a minha esposa, eu estou há 25 anos com ela, né? Entre namoro e casado, mas casado há 17 anos. E ela também, ela ministra, né? Ministra, pastora lá na igreja, ministra com a gente, uma bênção. E o que você tem a falar? Porque assim, a Lagoinha fez isso, né? O que faz a Lagoinha ser diferente? Por quê? Igual
a gente falou, a gente tem muitas igrejas, eu conheço um monte de pastores, tem pastores amigos meus, né? Mas hoje o que faz? Que eu falei muito pro pessoal aqui, né? Que eu falo, a Lagoinha tem alguma coisa diferente. E a gente escuta realmente isso de amigos né, que estão lá na igreja. O que hoje faz da Lagoinha? Porque a Lagoinha hoje tem um rebanho enorme, né? Eu já cheguei na igreja e não conseguia entrar. Você vê, a gente está com esse problema bom, né? Eu digo. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente está numa expansão muito grande para a glória de Deus. Eu acho que o diferencial, tenho certeza. O diferencial é um mix de várias coisas. O principal delas é a graça do Senhor. O Senhor nos escolheu, Ele quis algo diferente. Direcionou, né? Se manifestar de maneira diferente ali. E para a glória de Deus nós temos visto. Hoje nós vamos completar 6 anos esse ano, agora em 2023. E nós estamos chegando aí, ultrapassamos a marca de 4 mil membros na cidade, né? Estamos chegando a 5 mil membros. Então é algo assim, se você pensar em 5 anos, foi um surreal. Boom, né? E de Lagoinha, Jundiaí, nasceram inúmeras igrejas, né? Então eu sou pastor não só da igreja ali local. Você me falou que 64 igrejas, hein? São 64 igrejas hoje que eu lidero, né? Que eu sou 64? pastor. Pastoreio 64 no estado de São Paulo, que eu sou um pastor regional. Mas de Lagoinha, Jundiaí, nasceram 22 igrejas, né? Uma na África e várias cidades aqui do interior paulista. Deve ser muito lindo, né? É lindo. Então, assim, primeiro, o Senhor, Ele nos escolheu. Deus quis se manifestar em Jundiaí. E depois, assim, são muitos anos. Tem gente que olha para mim e fala assim, é jovem, começou agora, olha, do nada a igreja explodiu. Não, eu tenho 18 anos de ministério. Claro que quem está de fora é muito fácil, né, falar, né? São 18 anos de história, vivendo processos, aprendendo muito, sofrendo bastante, apanhando bastante, até que a gente chega numa maturidade, né? Então, primeiro, o Senhor, segundo, uma certa experiência, é a seriedade do trabalho. Deus não se manifestaria numa igreja que não fosse séria. Fantástico. A gente tem muita seriedade e, para mim, um dos pilares disso tudo é a palavra. Eu acho que a palavra-chave que você falou agora, né? Você falou serenidade. Eu acho que isso é a palavra, porque é lógico, gente, não estou aqui para criticar outra igreja, deixar de criticar, longe disso, pelo amor de Deus. Mas a gente sente um diferencial lá, né? É muito sério o trabalho, as pessoas são comprometidas. Eu quero até aproveitar e mandar um beijo para todos os pastores, todos os voluntários da igreja, todos os líderes que fazem a igreja acontecer. Vocês são maravilhosos, sem eles não aconteceria. É uma equipe, né? É uma equipe, É uma equipe maravilhosa. E como que é assim? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pastorar 4 mil fiéis, aproximadamente. Porque a igreja, ela funciona quantos dias por semana? Todos os dias tem atividade na igreja, todos os dias. Então, de segunda e terça, nós temos uma escola que chama Carisma, que ela forma pessoas para o ministério. É um seminário teológico, segunda e terça. Quarta, culto, às 20 horas. Quinta-feira, acontece os GCs na igreja. GC é um grupo de comunhão, como se fosse uma célula. Sexta-feira, nós temos 3 cultos ao mesmo tempo. Nós temos o Rocket, eu ia tocar nisso, que são adolescentes. Nós temos o Link, que são pré-adolescentes. E nós temos o Legacy Up, que é os jovens de 27 anos para mais. Acontece na sexta-feira. E eu já tive, né, na sexta-feira, e me impressionou bastante, porque assim, é tudo tão bem organizado, tá tendo um grupo de oração ali, outro aqui, e consegue todos falar a mesma língua. É muito importante isso daí, muito né, hoje, para o andamento de uma igreja. Sim, sim. O maior sonho na igreja era que a igreja ficasse aberta o dia inteiro, mas não ficasse aberta, mas assim, tivesse vida, né, acontecesse. E hoje a gente vê isso todos os dias. Agora, se você chegar na igreja agora, está acontecendo alguma coisa, tem alguém fazendo alguma coisa, está rolando alguma coisa. Eu acho isso muito importante. Eu sempre, não é bem uma crítica, né? Mas eu acho que realmente as igrejas que têm essa missão, esse intuito, é importante
Porque eu acho que não tem coisa pior do que você querer entrar numa igreja e a igreja está fechada. Uma ajuda, um auxílio. Eu particularmente, eu acho que isso não devia ser. Né? Porque às vezes você precisa de uma palavra, você precisa de um conforto, você precisa entrar, você precisa sentar e olhar um pouquinho para o altar. Então, eu acho é muito importante isso daí. Hoje, os pastores da Lagoinha, você é o responsável, né? Sim. Mas tem alguns pastores adjuntos? Tem pastores, os nossos pastores, nós somos em 20 pastores hoje, são 10 casais, eu e minha esposa somos presidentes da igreja, e aí nós temos mais 9 casais de pastores que ajudam, colaboram nesse ministério de pastorear a igreja. Fora isso, tem mais um grupo de casais que estão sendo discipulados para se tornarem pastores da igreja. E a igreja está aberta, né? Produção, pode pôr mais um pouquinho o endereço da igreja? Opa, é importante. Então, e a igreja está aqui lá, gente, ó, tá aí na tela, Avenida Professor Luiz Latorre, né? Número 4880, 4880, lá é Retiro. É Retiro, ali do lado do Aqui-Tem e do Tenda. Ali do lado. E hoje o jovem também está buscando mais, né, pastor? Tá buscando, porque o jovem está perdido, né? A juventude está perdida. Na verdade, o mundo em geral, houve, assim, de 2019, 20 para cá, o mundo ele entrou num colapso, numa montanha-russa e colocou o nariz pro chão. Tá despencando. Tá despencando. Então o povo tá desesperado para encontrar alguma coisa, para entender. E aí entra a importância da fé, de você conhecer a Deus, né? De você entregar a sua vida a Cristo Jesus, entender quais são os seus ensinamentos, seus propósitos, seus princípios. Isso é importantíssimo. Um jovem que conhece a Deus, dificilmente ele vai passar por algum processo assim de perca completa e etc. Porque eu tenho falado, né, muitas vezes isso, né? A gente que não é tão, né? Eu falo assim, eu não consigo abrir meus olhos sem pedir para Deus uma proteção, sem agradecer meu dia, minha noite. Mas hoje acho que é fundamental, né, pastor? Fundamental. Hoje acho que é uma das, eu não sei nem, primordial na vida da gente. Primordial. Deus está em primeiro lugar em tudo, né? E infelizmente o ser humano ele deixou o Senhor de lado, né? Eu entendo que as decepções, os problemas, a igreja ela é feita por homens e os homens erram, os homens falham, mas Deus não. E por conta das decepções com os homens, com o sistema religioso, as pessoas foram se afastando de Deus. E isso só trouxe prejuízo para a humanidade, né? Então a importância de você realmente se relacionar com Deus, isso é muito importante. Para tudo vem dele, né? No Ministério Pastoral a gente tem, um dos nossos ofícios é visitar o hospital, né? E eu digo que há 2 lugares que fazem você ficar com o pé no chão, que é a UTI e o velório. Nossa. Então são 2 lugares que eu entro como pastor, faço muitos velórios, vou muito em UTI, e que você entra e você fala, puxa, a vida não pode ser só isso que o povo está falando. Eu preciso priorizar as coisas de Deus e etc. Isso é importante. Eu acho que as pessoas têm que ouvir mais, né? As pessoas estão precisando ouvir mais a palavra de Deus, está precisando... Porque assim, às vezes eu brinco, né? Eu falo, meu Deus, a gente está vendo tempos difíceis. Eu falo muito isso daí. Porque assim, do jeito que tá, né? Do jeito que tudo vem acontecendo, é igual você falou, vai despencando. E a gente sempre fala, a fé é importante. A fé que faz a gente se mover, né? A fé e a fé na direção certa, né, Sil? Hoje a gente percebe que as pessoas também elas querem ter fé pela fé, né? A fé pela fé ela não traz absolutamente nada. É o destino, aonde você emprega a sua fé que vai fazer total diferença. Como você emprega, como você lida com a fé, aonde você tem fé, onde você deposita a fé, isso vai fazer diferença completa. Porque a fé pela fé ela é também perigosa. Sim, né? Existe uma música que fala assim, né? Colocar fé, né? Fé na fé. Ou seja, a fé pela fé em si,
se ela não tem um destino, um lugar para ser empregada ou alguém para ser empregado, e esse alguém, claro, para nós, Cristo Jesus, você também fica perdido, né? Porque o que falarem para você, você vai acreditar e você vai começar a andar de um lado para o outro. E, pastor, a igreja é de portas abertas, né? Até essa semana uma amiga minha me fez uma pergunta, ela falou, olha, eu quero ir lá na igreja, mas eu quero ir na igreja batizar. Eu falei, peraí, não é assim, já chegar e já querer batizar, tem que ter um entendimento, né, pastor? O entendimento, assim, o batismo, uma pergunta boa essa daí. O batismo, ele está para a fé. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 16. O batismo é uma ordenança bíblica, né? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a comissão de Jesus falando para os discípulos, vão e preguem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo, ele está para a fé. Primeiro eu ouço a pregação, eu compreendo a pregação, eu entendo aquela pregação, eu me submeto àquela pregação, então a consequência é batizar, né? Então o batismo, para eu batizar, eu preciso um passo anterior. Quem é Jesus? O que ele fez por mim? Quem sou eu? Quem sou eu a partir de Jesus? O que ele fez por mim? O que ele me tornou a partir daquilo que ele fez? Se eu crer nisso, a consequência é batizar, eu tenho que batizar, né? Então, assim, eu creio que ele veio, que ele é Deus e veio como homem, e como homem morreu numa cruz, e morrendo na cruz ressuscitou ao terceiro dia, e ele morreu no meu lugar para me salvar do meu pecado, da minha condenação? Sim, eu creio. Então pode batizar. É isso. Interessante, viu, gente? Vocês que estão aí do outro lado, olha que aula, né? Que aula, isso é muito importante, pastor. Muito importante a gente tá sabendo. Então, porque também a gente escuta, né? Você sincero, assim, aquela história que vem falando, né? Eu vou lá na Lagoinha. Porque, assim, ultimamente a gente escuta muito isso aí. Isso. E até eu falei assim, gente do céu, né? Eu também fui, porque eu também queria saber o que tinha na Lagoinha. Não vou mentir, pastor. Porque assim, vamos domingo na Lagoinha? Gente, vamos tal dia na Lagoinha, as amigas, né? E eu falei, gente, que tanto tem nessa Lagoinha? Porque eu também vou querer saber que tanto tem nessa Lagoinha. E aí, o que você achou quando você foi? Eu saí de lá apaixonada. Glória a Deus. Aí, eu saí de lá apaixonada. Inclusive, eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, eu cheguei e falei, amor do céu, você vai amar a Lagoinha. Que bênção. Ele ficou olhando, eu falei, você vai se apaixonar pela Lagoinha, né? Ele ficou olhando pra minha cara, falou, assim, porque eu tava toda empolgada, né? Ele falou, mas eu quero ver se você vai de novo, se vai ser só essa empolgação. Se você... Exatamente foi as palavras dele. Ele falou, eu quero ver se você vai de novo. Ou você vai falar, hoje está frio, hoje está calor, hoje eu tenho outro compromisso. Foi as palavras dele. Olha só. Ele falou assim, porque não adianta nada você ir lá... Ainda ele falou indesse jeito, Dona Silvana Ferreira. Você foi lá na Lagoinha porque suas amigas falaram que tá na moda a Lagoinha? Eu falei, não, bem, porque tocou meu coração, realmente eu queria ir, né? Falei para ele, eu queria ir muito. E aí foi o que ele me falou, eu cheguei empolgada, ele falou, olha, quero saber se você vai mais vezes ou só empolgada, ou você foi na Lagoinha porque tá na moda, né? Olha aí. E realmente não foi, porque eu saí de lá maravilhada. Eu já tinha ido algumas vezes, assim, eu vou no culto, termino, eu pego e vou embora, né? Então, na sexta-feira eu tive que foi, assim, fantástico, porque eu cheguei lá com meu coração meio triste mesmo na sexta-feira, algumas coisas acontecendo. E assim, e aquela coisa, né? Parece que tá falando pra gente, né? Parece que aquele culto foi pra gente, né? É isso mesmo, tá falando mesmo, né? Graças a Deus, hoje aqui em Jundiaí, em vários lugares que eu vou, né? Não só em Jundiaí mais porque é aqui que está acontecendo. Então, eu vou na padaria, no supermercado, no shopping, em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra alguém da Lagoinha, né? Muito interessante. Jundiaí aderiu à Lagoinha, né? E eu estava em Orlando, né? E aconteceu algo interessante. Eu fui pregar nos Estados Unidos, em várias cidades. Lá também tem a Turkey, né? Tem uma Lagoinha lá, né? Lagoinha em Orlando. E aí estava pregando lá nos Estados Unidos e acabou, eu fiquei 15 dias lá ministrando, 13 dias na verdade. Estou no aeroporto, estou fazendo check-in para o avião,
uma família me abordou e falou, você é o pastor Marcos da Lagoinha Jundiaí. Que lindo. E eu falei, que bênção e tal. Como é muita gente, a gente não sabe quem é quem, né? Eu falei, você tem congregado com a gente? Não congrego com vocês, mas congrego online. Ou seja, ele acompanha os cultos online, né? E reconheceu, assim, numa outra nação, né? Então, se você vê o que está acontecendo aqui em Jundiaí, não é normal. O que acontece em Lagoinha Jundiaí Deus não tem é normal. preparado, né? Deus exatamente preparou o que tinha que ser, né? Até falando sobre isso, sobre a internet, hoje a Lagoinha Jundiaí tem um dos maiores canais da Lagoinha, né? Canal de YouTube da Lagoinha. Nós somos mais de 100 mil inscritos. Poxa, que legal! E nós ultrapassamos a marca de 30 milhões de visualizações no nosso canal. De Jundiaí? De Jundiaí para o mundo. Que lindo, né? É porque que eu falo, né? Alguma coisa Deus está querendo mostrar, né? Alguma coisa Deus está fazendo em Jundiaí. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Pastor, e a sua família, né? Suas filhas também frequentam lá? Frequentam, minhas meninas. Também frequentam, fazem parte, né? Dos grupos da adolescente, né? Hoje elas são adolescentes, então fazem parte. Minha esposa também pastoreia as mulheres, é do louvor, né? Pastoreia o louvor. Então, a minha família, os meus pais congregam comigo, o meu irmão congrega comigo, a minha irmã. Então, a família praticamente toda. Hoje, pastor, hoje é muito importante, principalmente para crianças, para o jovem, ter uma direção, né, pastor? Sim, importantíssimo. Sim. Eles estão sendo atacados assim, perigosamente, assim, violentamente eles são atacados pelo maligno, né? Um bombardear de informações, de mentiras, de desconstruções, porque nós cremos numa verdade absoluta, imutável, que é Deus, sua palavra, seu Filho e sua obra. É uma verdade para nós imutável, ela é incorrigível e etc. E hoje eles veem todos os dias na escola que não existe verdade absoluta. Cada um tem sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, cada um vai construir sua história da maneira que quiser. E aí que entram uns problemas gravíssimos. O ser humano ele não foi feito para estar do jeito que ele quer, mas ele foi criado para ser um adorador. E a gente está vivendo hoje, né, Sil, uma geração que é a geração mais livre, a geração que tem mais acesso à informação, a geração que tem mais voz para falar, e automaticamente é a geração mais fraca, a geração que tem mais dificuldade, a geração que passa por mais enfermidades, mais como problemas, depressão, a onda, né, de ansiedade, jovens cresceu, né? É a geração mais livre, mas ao mas mesmo a geração tempo mais preocupante, não é? Infelizmente. Falo isso com muita dor no meu coração. É a geração que mais hoje exige, né, pastor? Exige, mostrar um caminho, direcionar um caminho, a quantidade, né, o nível de adolescentes com depressão, com ansiedade. Cresceu muito, altíssimo, né? Você vê crianças hoje, crianças de 8, 9, eu tenho a minha netinha tem 9 anos, ela tem crise de ansiedade? Então, exatamente, porque é uma geração, que faltou um norte, uma direção, aprender sobre o Senhor, a importância de Deus, a importância da família, e quem Ele é, isso tudo foi desconstruído. Falei, tem crises, né? A Catarina, que é a minha neta, ela tem muita... É uma crise mesmo, né? Assim, porque tem uma ansiedade, às vezes a gente nem conta, vai fazer um passeio, nem conta, né? E é uma criança super tão centralizada, tão educada, né? Minha filha acertou em cheio, né? Mas a gente vê outros casos, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma psicóloga, ela é de Florianópolis. Ela está se mudando aqui para Jundiaí, exatamente, ela vai morar num condomínio lá em Várzea. E o trabalho dela, a especialidade dela é atender crianças e adolescentes. E ontem a gente conversando, né, ela até estava conversando aqui sobre a TV, enfim, sobre o nosso grupo lá de empreendedora, e ela comentando que a faixa de crianças tentando se matar, pastor. Sim, terrível. Assim, hoje, no passado... A internet ajudou bastante. Ajudou. Né? Olha só, eu me coloco nisso. Eu sou de um tempo em que quando eu precisava de uma informação, eu precisava para aplicar essa informação. Então eu ia para uma biblioteca,
É verdade. falava com uma bibliotecária, um bibliotecário, ia na prateleira tal, pegava o livro tal para ler sobre uma informação, para aplicar essa informação. Nós fomos constituídos para isso. Hoje, a criança tem um bombardeio de informações curtas que não são aplicáveis. Então a criança fica na internet 15 segundos de vídeo recebendo Sabem mais que a gente. Recebendo conteúdo diverso, mas não tem destino. Aonde você vai aplicar essa informação, essa quantidade de informações? Isso tudo gera um nível de ansiedade muito grande, porque são informações que não têm destino. Então você fica com uma euforia, né? Naquela época não, a gente lia uma informação para aplicar. Deixa eu ver como que faz isso. Vai lá na biblioteca, lê e faz aquilo. Deixa eu ver como faz aquilo outro. Hoje não, ele recebe sem perguntar, né? E isso, o jovem ele tem muito tempo. Então nós não tínhamos tempo, nós tínhamos que deslocamentos longos, tinha tantas coisas, né? Hoje o jovem está dentro de casa recebendo um nível de quantidade de informações absurdo e não tem onde aplicar isso e não vai para lugar nenhum porque ele está dentro do quarto dele. Então ele tem um tempo disponível enorme, cheio de informação dentro de si que sem aplicação. Não sabe o que vai fazer. Não sabe o que vai fazer. E aí nessas informações que recebe da internet, não são informações sérias, não são verdadeiras, não são construtivas, pelo contrário, é uma destruição de valores, desconstrução de personalidade, de tantas outras coisas. Pronto, é o prato cheio para Satanás operar. É verdade. Pastor Marcos, e voltando a falar lá da igreja, o pastor sempre está lá ou não? Pode se encontrar você... Gente, eu vou falar você porque eu estou falando senhor, ele é tão você, menino, não, gente. Eu estou falando senhor, mas é tão menino. Sou novinho. Mas muita responsabilidade, né? Então, você tocou que a igreja hoje, se for lá agora, está aberta. Então, sim, a igreja sempre está aberta, de portas abertas? Sempre de portas abertas. Sempre alguém para te atender. É claro que eu não consigo atender quem chega, existe uma demanda. A igreja, graças a Deus, ela é enorme. Nossa, gente, vocês precisam conhecer, viu? Nós estamos indo para um templo agora. O maior? Maior, né? Hoje nós estamos com 1.190 lugares, nós estamos indo para 2.900 e lá perto lugares. mesmo? No mesmo prédio. Assim. A gente saiu desse prédio daqui e foi para o prédio da frente, no mesma rua, na verdade. E vamos para uma demanda maior, né? Atender uma demanda maior. Isso faz com que a minha agenda fosse muito concorrida. Então hoje, para eu atender, tem que marcar uma agenda e eu atendo com muito prazer. Hoje, por exemplo, eu estou atendendo desde as 7 horas da manhã. Então, e largou gente para vir aqui, viu? Ó. Então olha aqui, quanta honra, que privilégio. Olha só. E o pastor... eu acabei esquecendo que eu ia fazer uma pergunta, mas deixa eu fazer outra. Então a igreja, ela é aberta, ela está à disposição. Está à disposição. Até para conhecer, né, para as pessoas que queiram conhecer. Vai lá conhecer o Templo Novo, a reforma, a obra já está indo para o templo. Onde está tendo, não é o Templo Novo. Não, lá é o templo que nós estamos ainda, né? Nós estamos indo para o templo, que é na mesma rua, Prefeito Luiz Latorre, só que em vez de ser 4.880, é 4.884. Está pertinho, próximo, não, né? No mesmo terreno. E a igreja tem projetos de evangelização? Tem projetos sociais? Tem. Nós atuamos fortemente na área social. Nós temos um ministério que cuida nós chamamos de missões urbanas. Esse Ministério de Missões Urbanas tem um trabalho na praça central e a gente atende 140, 150 pessoas em situação de rua. Quanto? Por aí, 150 pessoas em situação de rua, com café da manhã e palavra de Deus. Nós temos também um trabalho de capelania. Esse trabalho de capelania visita hospitais e casas, lares, orando com doentes, enfermos, com pessoas necessitadas e socorrendo as famílias com cesta básica. Hoje nós atendemos uma média de 80 famílias sustentando mensalmente com cesta, com alimento, com tudo. E fora isso nós temos o trabalho de evangelismo internacional, que é a missão transcultural que a gente chama, que é uma obra na África. Nós temos uma igreja plantada em Moçambique, que lindo, no estado de Beira, né? Na cidade de Iaminga.
E lá nessa igreja que chama Lagoinha Moçambique, nós atendemos 600 crianças e 400 adultos aproximadamente. Então, a gente sustenta esse povo. Lá é complicado também. Complicado. Não é fácil. Na África não é fácil. A gente está num país abençoado, né? Graças a eu assim, tive o privilégio de estar em muitas nações do mundo e graças a Deus eu falo sem medo de errar. O Brasil é o melhor país do mundo para se viver. Para se viver, né? Ainda com todas as desigualdades, todos os problemas que tem, né? Com problemas políticos, ainda com tudo isso, a gente é um povo maravilhoso. Porque o que faz o país é o povo. E o povo brasileiro é maravilhoso. É acolhedor, né? Isso. O Brasil é um país que realmente as pessoas são acolhedoras, né? São. Eu amo a minha nação com força. Eu sou um defensor, assim, da minha nação. Essa foto aí... Essa foto é no Instagram, no meu Instagram pessoal. Aliás, se eu puder, o meu Instagram é @PRMarcosMoraes. @PRMarcosMoraes? @PRMarcosMoraes. @PRMarcosMoraes. Isso. E as pessoas também podem chamar, né? Pode chamar, me chama lá. Eu respondo todo mundo. Eu demoro um pouquinho, porque é muita gente, mas eu respondo todo mundo. Me manda uma mensagem lá que você vai ver que eu vou te responder. E é você mesmo que responde? Eu tenho uma assessoria para responder? Sou eu que respondo. Eu tiro um determinado tempo do dia só para responder. Aí é aquele lá? Isso aí. Tanto o Instagram quanto o Telegram. Eu não uso o WhatsApp, então eu uso o Telegram. E no Telegram você pode me achar pelo mesmo lugar, @PRMarcosMoraes, no Telegram. E eu respondo o Telegram e o Instagram todos os dias. Uma média de 1.400 mensagens. E é uma batalha que não é fácil, né, pastor? Não é fácil não. Passa por provações tremendas, né? Com certeza, a gente passa por... E assim, né, voltando a falar de você é jovem, e as pessoas que não conhecem, quando chega, né, se surpreende, né? Se surpreende, porque, na verdade, assim... A sua pregação é muito bonita, é muito linda, muito abençoada. É que as pessoas, infelizmente, né, a gente acaba julgando o livro pela capa, né? Então, eu sou jovem... Eu gosto de me vestir diferente do que os pastores tradicionais. Mas tem que ser, né? E aí o pessoal olha e fala, é jovem ainda. Não vê aquela de terno, gravata, né? Mas eu tenho uma seriedade muito grande com a palavra de Deus. Eu entendi que eu fui chamado por Deus com um escolhido, né? Muito claro, que é pregar o Evangelho. E a minha maior, assim, o meu maior... empenho na pregação do Evangelho é tornar verdades profundas, entregar mensagens profundas, verdades profundas de maneira leve. Então, eu procuro explicar o máximo possível, trazer o mais compreensível possível, porque eu entendo que é a palavra de Deus que vai mudar a vida da pessoa. E hoje é fundamental, né? Hoje a gente tem que se apegar. Tem. Né? É lógico, eu me apego com Deus. Mas a pessoa tem que ter uma religião, não tem, pastor? Tem que ter. Porque assim, você escuta muito, não adianta você, eu acho que é uma frase que todo mundo escuta, não adianta, porque às vezes eu pergunto, você é o quê? E não, eu falo, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu sou cristã, mas a gente não precisa, pastor? Precisa. Tem que ter uma religião. A palavra religião, ela vem do grego, que a transliteração, ou seja, a tradução literal seria religação. A palavra religare, do grego, foi traduzida como religião. O que é a religação? A religião. A religião, ela religa o homem a Deus. Então, a religião é a maneira com que eu sou ligado com Deus. E dentro do cristianismo, o único que pode religar o homem a Deus, por conta da quebra do vínculo, por conta do pecado, é Jesus. Então, para nós cristãos, Jesus é a nossa religião. Que lindo, é realmente. Jesus é a nossa religação. Ele que é aquele que nos salva, que nos cura e que nos religa a Deus. E ainda existe muito preconceito, não existe, pastor? Existe, muito. Assim, eu vou falar algo aqui que até pode parecer forte e polêmico. Não, mas por favor, vamos. Mas a religião cristã, o evangelho, o cristianismo, ele passa hoje por um preconceito muito grande, né?
olhado com um olhar muito por conta dessa desconstrução, melhor dizendo, muito por conta da falta de conhecimento, muito por conta das narrativas criadas, né? Então, o Evangelho hoje passa por um olhar preconceituoso. Nós somos olhados como discurso de ódio, discurso separatista, quando, na verdade, tudo que se conhece do Ocidente, de ordeiro, de organizado, tudo passa pela palavra de Deus e pela religião. Se você observar colégio, faculdade, tudo isso nasceu da igreja, né? Colégio, faculdade, Santa Casa de Misericórdia, tudo isso nasceu da igreja e o mundo ocidental é o que é hoje por conta do cristianismo. Se você pegar o mundo oriental, que não sofreu tanto a cultura do Evangelho e da Palavra de Deus, eles não têm o que nós temos hoje justamente por conta desse olhar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um olhar social, a Palavra de Deus é um olhar de amor, a Palavra de Deus é um olhar de desconstrução de muros, a Palavra de Deus é de verdades absolutas, de perdão, de uma vida pregressa e de uma vida nova. Então, a Palavra de Deus, ela é tudo isso, mas por conta da falta de conhecimento, por conta dessa desconstrução e da cultura vigente, a gente passa por um momento de muito preconceito. Eu volto a falar, momentos difíceis, né? A gente está vivendo tempos difíceis, reforçando, nós precisamos, eu acho, né? O mundo precisa de oração. Pessoas ainda acho que não têm uma noção ainda, né? Não que eu tenha também, não sou certa toda, mas que realmente precisa, né? Precisa. Essa palavra que você usou é interessante. Eu não sou certa toda, né? Assim, na verdade, a gente não é certo. O que nos acerta é a obra de Cristo. Então, quanto mais eu conheço o que Jesus fez por mim, menos eu ando num caminho de erro, mais eu me conheço, mais eu entendo que eu preciso de Deus, mais eu entendo que eu preciso ser curado, transformado, perdoado, né? Então, é tão importante. Eu queria fazer um convite para a sua audiência. Eu posso? Pode, pastor, o programa é seu. Opa, eu vou fazer um convite para você que me assiste em casa. Dê a oportunidade de você ouvir o Evangelho. E as pessoas hoje precisam ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Por muitos anos, a gente, como igreja, acabou tomando alguns caminhos de erro, pregando algo que não é o Evangelho, falando sobre dinheiro, falando sobre prosperidade, que tudo isso é bíblico, mas não é o foco. Que lindo. Né? Falando que o Evangelho você vai ficar rico, que você não vai ficar doente, que você não vai ter problema, quando na verdade isso é um engano, é uma mentira. O Evangelho de verdade é homens comuns precisando daquilo que Cristo fez, da obra redentora de Cristo, ser salvo, de perdão dos pecados, de que nós vamos enfrentar adversidade, problema financeiro, problema de saúde, e mesmo assim, Jesus, o Senhor, nunca largou as nossas mãos. Então esse é o Evangelho genuíno. Ai, que lindo. E não larga, né? Não larga. A gente pode fazer... Nós largamos a mão dele, mas ele não... A gente pode fazer o que for e Jesus está lá, ó, nos sustentando, não é, pastor? Exatamente. Está lá, a gente apronta, faz arte, briga, xinga e fala, e eu falo, né? E está lá, Jesus está lá nos ouvindo, nos atendendo, nos sustentando, e às vezes eu falo muito assim, ai Deus, desculpa pelo que eu falei, sabe assim? Aí eu penso, ai, Jesus, eu estou perdoada, né? A gente é ser humano, é falho, né, pastor? Claro, a gente erra, a gente pede perdão e o Senhor nos perdoa e está tudo certo. Então, faz um convite aí para as pessoas conhecerem o seu ministério. É um ministério, É um né? ministério, a igreja, né? Eu quero fazer o convite para você ir aos domingos na Igreja Batista Lagoinha, né? Lagoinha Jundiaí, Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4.880, né? No bairro ali do Retiro, ali na Vila Virgínia. Então eu queria convidar você para participar conosco, ouvir o Evangelho. Eu tenho convicção que a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu quero convidar você para estar num ambiente saudável, gente bonita, gente bonita mesmo, é verdade, viu? Gente bonita, gente vibrante, gente alegre, familiar, que tem um relacionamento. Quero convidar você para conhecer
vá lá. Minhas redes sociais estão aí também, se você quiser conhecer. @Lagoinha Jundiaí, o Instagram da igreja, e @PRMarcosMoraes, o meu Instagram pessoal. E pastor, e você fala com uma sabedoria, né? Com uma propriedade. Isso é muito bonito. É bonito. Eu me dedico há muitos anos ao estudo da palavra de Deus, né? Fala com uma propriedade, gente, isso é fantástico. Não sei que o pastor está aqui e fica fazendo mimimi, demagogia, mas a gente fala com uma propriedade, né? Do que está falando, né? Fico feliz de ouvir isso. Isso é importante, gente. E, pastor, e assim, vamos falar agora uma coisa. O que é extravasar na fé? Extravasar na fé? Extravasar na fé é você colocar além do que você está acostumado, né? Quando você mergulha mesmo de cabeça. O melhor caminho para você viver as coisas de Deus é extravasando. Então você mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar de cabeça, não ter medo, não ter pé atrás, se entregar por inteiro. Eu acho que é isso. Isso é bonito, né, da gente ouvir, né, pastor? E porque assim, não, igual eu tô falando, não tô falando de outras igrejas, né? Mas eu acho que é isso aí que a humanidade, que as pessoas precisam, de portas abertas. Isso aí. Portas e coração abertos para ser recebido, principalmente portas abertas. Eu acho muito triste, pastor, gente, não estou falando mal de igreja, mas é muito triste quando às vezes você quer ouvir uma palavra, às vezes você quer até sentar na frente do altar, não importa o altar, e você chega em uma igreja não pode ficar com a porta fechada, pronto, falei isso aí. Igreja não pode ficar com as portas fechadas, sabe? Eu muitas vezes já falei, tem que escancarar. A gente não precisa bater na porta para querer entrar numa igreja. Estou errada, pastor? Não. Eu acho cúmulo hoje, né? Igrejas de portas fechadas. Tudo bem, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está vivendo momentos terríveis. Uma crise de segurança. Insegurança. Mas as igrejas precisam estar de portas abertas para receber. É isso aí. Porque quando você chega e vai bater numa porta de uma igreja, você vai até uma igreja, você não quer igreja de porta fechada. Isso aí, tem que estar aberto. Você quer ser recebido, então não importa se o pastor Marcos está lá, se outros pastores não estão lá para receber, mas a igreja está te recebendo, então isso é importante, né, pastor? Isso é importantíssimo, porta aberta sempre. Que bom, fico muito feliz, pastor, eu estou muito feliz mesmo desse papo, da gente estar conversando. Sinta assim, aqui a casa é sua. Muito o que obrigado. Precisar da gente, a gente está de portas abertas. Ô, produção, cadê os meus patrocinadores? Olha aí, já vai ter o jantar do comércio. Olha aí. Esse jantar dia 16 de julho, viu, pastor? Ó, que legal. O convite aqui da CDL, do Sim Comércio, é uma noite e tanta, viu, pastor? Estou vendo, Clube Jundiaense. Vai ter esse jantar aí, depois tem o Prêmio Destaque 2023, e assim, é um luxo, né? Presidente aí, o Edson Maltoni, convidando todo mundo para prestigiar. Os convites já estão à venda e já estão, acho que até esgotando, né? Então, gente, vamos prestigiar aí o jantar do comércio, CDL, Sim Comércio, né? Qualquer dúvida, você pode ligar lá no Sim Comércio, no CDL, corre reservar seu convite, que vai ser uma noite de gala. Vai ser interessante, pastor, porque tem o Prêmio Destaque 2023. Olha aí. Então, muitas empresas, elas vão ser premiadas, e é muito legal. Se tiver oportunidade, não sei se você conhece o Edson. Não conheço, mas conheço o local que vai acontecer. O Edson Maltoni é o responsável pela CDS em comércio, faz um trabalho fantástico com o comércio hoje, né? Deu um grau também nas instituições. Então aí, gente, deixa aqui o jantar do comércio, hein? Dia 16 de julho, no Clube Jundiaense, vai bombar. Muito bom. Estaremos lá. E tem o Sim Comerciário também, que é um dos meus apoiadores, dos meus patrocinadores, o Edilson, que é o outro presidente aqui do sindicato, que é uma pessoa fantástica, é o tipo do amigo mesmo, do cliente, do amigo que você pode contar, né? Então, quero agradecer o Edilson, né, também por esse apoio aqui com a gente no programa Extravasa comigo. Muito bom. Pastor,
A gente conversou, e deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Eu vou perguntar. Ah, gente, tem São Jorge, pode deixar a produção, esqueci. São Jorge, você quer trocar seus móveis? Olha, São Jorge. São Jorge é responsável pelas nossas cadeiras, né? A São Jorge também está recebendo vários móveis, como eu falo toda essa semana. Essa semana também tem promoção na São Jorge, que eu passei lá. E tem móveis lindíssimos para sua casa. É o seu Manuel, o dono lá? Não, a São Jorge é o Rames, é o Salé, é o Fausen. Ah, então mudou, porque lá, quando eu cheguei em Jundiaí... eu acho que o seu Manuel era da... eu sei, o seu Manuel era de uma outra loja que tinha do lado. Eu não consigo lembrar o nome da loja, mas eu sei que é seu Manuel, porque eu trabalhava no JC e eles eram clientes nossos no legal, jornal. legal. Mas eu lembro muito bem que era seu Manuel, né? E você já veio para... Quando você veio para Jundiaí, você já veio para trabalhar ou não? Não. Porque a Lagoinha tem 6 anos. Lagoinha tem 6 anos. Só que antes você foi ministrar fora. Eu era de outra igreja, chamava Comunidade Evangélica Príncipe da Paz. E aí eu vim para Lagoinha em 2017. Mas eu já estou aqui desde 2009, são 14 anos. E na época eu tinha uma empresa, né, trabalhava com venda de um material, de um produto, que era aço para a indústria. E aí então eu atendia vários clientes na região, acabei vindo para cá. E é por isso que eu estou em Jundiaí, né? E hoje a prioridade do seu ministério qual que é? Prioridade do meu ministério sempre será pregar a palavra. Essa é a prioridade do meu ministério. Pregar a palavra de Deus. Isso que tenho para mim como um meu chamado muito claro. É pregar a palavra de Deus falando de verdades profundas de maneira leve. Opa, falando de verdades profundas de maneira leve. Então, gente, olha para você aqui, ó. Estou aqui com o pastor Marcos, do Ministério da Lagoinha Jundiaí, certo, pastor? Sim. Não errei nada, não, né? E você que gostaria de ouvir a palavra de Deus, você que gostaria de visitar, o pastor já estendeu o convite, fique à vontade, eu tenho certeza que você vai adorar a Lagoinha, como o pastor falou, é um clima gostoso. E hoje acho que até é isso mesmo, né, pastor? As igrejas não tá tendo mais aquela coisa pesada, né? Uma coisa bem leve, né? Falando de verdades profundas, mas de maneira leve. Porque a vida já é pesada como um todo, né? Você colocar mais peso na vida da pessoa, complicado, né? Então, não dá, né, pastor? Você tá estragando, você não tá melhorando, você não tá ajudando, você tá piorando, né? Então você fala de verdades profundas, mas traz leveza para aquilo. Então isso é importante. Isso é importante para você que procura uma palavra. E a igreja, pastor, a igreja fora, ela é aberta para visitação, né? Claro. Tá, eu não quero ir no culto, mas eu quero ir lá conhecer. Pode ir. Qual que é o procedimento? Só chegar aí? Só chegar. A igreja está aberta, vão te receber lá, quero conhecer a igreja. E os cultos são, repete para nós que quarta, é importante. Sexta, sábado e domingo. Domingo 3 horários, 10, 17 e 19h30. Então é terça, quarta 20. Sexta, 20. Sábado, 19h30. Domingo, 10, 17 e 19h30. E essas ações sociais, pastor, que são realizadas lá na igreja, essas ações, vocês, como que é? Vocês aceitam doação ou não? Aceitamos. Eu tenho uma doação, quero levar na igreja. Onde eu entrego? Levo lá na Lagoinha. Você leva lá na igreja mesmo, as pessoas que trabalham lá vão te receber e vão destinar essa doação para o ministério correto. Interessante. Dá licença, produção, tem um vídeo aí do desfile do Clube da Lady? Você não coloca para mim que eu quero terminar com uma oração, com o pastor fazer uma oração para nós aqui? Claro. Gente, ó, essas imagens aí, ó, foi do almoço do Clube da Lady, teve um desfile lindo, né, em homenagem ao Dia das Mães. A Rosana, olha, gente, a Rosana Camargo enviou pra gente esse vídeo, acho que foi a Tintim que fez, eu tinha pedido. Foi um sucesso o almoço do Dia das Mães no Clube da Lady e com esse desfile sensacional. Essas mulheres lindas fizeram a diferença. Vivi, que linda!
algumas lojas estiveram, né, participando, a Soninha, e foi um sucesso, gente. Olha que lindo que foi esse desfile. Que bom. Muito obrigada, produção. Muito bonito. Tem uma foto aí. Então, gente, ó, a gente está quase se encerrando, né? Falta. Pastor, mais uma vez, eu não canso, eu não vou cansar de agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui, ter disponibilizado, ter vindo aqui na TV, se deslocado aqui na TV. Eu que agradeço. Falar um pouquinho como que é a Lagoinha, né, gente? Para quem eu prometi que eu ia falar, né? Então, como que é? Você se sinta convidado. Hoje nosso papo foi bem gostoso com o pastor Marcos, que tem propriedade para falar, fala gostoso, fala manso, e a gente fica assim prestando atenção. Então você se sinta à vontade, você que queira conhecer o trabalho, né? Um trabalho, né, pastor? Um trabalho. Da Lagoinha, fique à vontade. E a gente já vai encerrar. Também eu quero que vocês sempre sintonizem aqui na TV Mais, a TV metropolitana da cidade de Jundiaí. Correto, produção? Certíssimo? E vocês assistem a gente também, você pode ver a gente no YouTube, certo? Facebook, Instagram, né? Pelos canais VarziaNet, Pixel, né? E mais 130 canais, né, produção? 190 canais. A gente continua lá nos Emirados, hein? A gente continua nos Emirados, em todo lugar, a TV Mais Brasil. Você curta, a gente compartilha. Semana que vem a gente está de volta com novidades. E para você que está aí, ó, compartilhe o nosso programa e fique antenada, porque esse programa foi sensacional, foi show. Falando um pouquinho de fé, essa fé que nos move, essa fé que nos faz acordar, que nos faz dormir. Porque afinal de contas, a gente tem que ter fé e tem que ter Deus na vida da gente, porque sem Deus a gente não é nada. E eu vou encerrar, vocês que me permitem. Eu gostaria que o pastor Marcos fizesse uma oração pra gente aqui. Vamos fazer, pastor? Vamos orar. Vamos levantar, vamos fazer? Vamos levantar? Podemos levantar. Vamos então, orar. gente, um beijo. Eu prendi meu cabelo, a produção vai ficar brava, mas tudo bem, já prendi, produção. Tava horroroso. Parecendo que eu ia voar. Então, o pastor vai fazer uma oração pra gente. Até semana que vem, gente. Um beijo no coração de cada um. Compartilha a gente, viu? Vamos orar. Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Pai, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos direcione, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro em especial por esse programa, por essa emissora, por todos aqui que trabalham, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão assistindo agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita cada um deles, traz cura, traz libertação, traz restauração. Eu oro, Senhor, para que aquele que está escutando agora, talvez um leito de hospital, talvez, Senhor, necessitado, num quarto trancado, escuro, que o Senhor visite agora em nome de Jesus, traga cura, traga libertação, traga restauração, principalmente, Senhor, que eles te conheçam, Senhor, cada vez mais, te amem cada vez mais e tenham uma vida cheia do Teu Santo Espírito. Pai, nós abençoamos, Pai, a vida da Sil, a vida dos familiares aqui, Senhor, de cada um que trabalha aqui, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, crendo em tudo que o Senhor pode fazer. O mesmo Deus do passado, que abriu o Mar Vermelho, que fez o povo passar em terra seca, o mesmo Deus do passado, que abriu os olhos dos cegos, o ouvido dos surdos, Pai, que fez o coxo e o paralítico levantar, que levantou gente da morte. É o mesmo Deus que está aqui e que flui a partir de nós. Nós abençoamos, Senhor. Profetizamos cura, cura de câncer, cura daquele que tem um diagnóstico médico que não tem reversão. Nós profetizamos o Teu poder, a Tua cura e a Tua unção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Gratidão, gente. Até semana que vem, até o próximo sábado, uma semana abençoada para todo mundo. Gratidão, gente, gratidão ao pastor Marcos e você que está aí do outro lado. Um beijo no coração de cada um. Até semana que vem com o programa Extravasa, Sil Ferreira, aqui pelos estúdios da TV Mais, canal 110, VarziaNet, Pixel e todas as redes sociais. Gente, beijo, pastor, gratidão. Tchau, obrigado. Tomar um suquinho?